Em pronunciamento no Senado Federal, o senador Eduardo Girão protestou diante da blindagem perpetrada por parlamentares lulistas na CPMI do 8 de janeiro, assestou o estelionato eleitoral efetivado por Lula nas eleições de 2022, confrontou o vilipêndio aos direitos fundamentais em decorrência de atos de Alexandre de Moraes, ministro do STF, e discorreu a respeito da inversão de valores presente na ditadura do judiciário instaurada no Brasil. O parlamentar encetou: nós estamos num momento muito trevoso, muito sombrio da nossa nação. O pronunciamento, feito há pouco pelo senador Isalci, mostra o que está acontecendo na CPMI. O STF insistindo num julgamento sem pé nem cabeça. É um país em que Deltan Dallagnol, um servidor público exemplar, que fez o seu papel junto com outras dezenas de servidores na Operação Lava Jato, agora tem criminalizado o seu mandato. Ele, que foi eleito pelo povo do Paraná com votação absurda, jamais vista, na velocidade da luz é cassado. Dessa maneira, o congressista analisou a inversão de valores vigente na realidade institucional brasileira. É um recado muito claro de que o sistema está reagindo, como aconteceu lá na Itália com a Operação Mãos Limpas. E você vê alguém que foi condenado por corrupção em 3 instâncias, que teve seu nome citado centenas de vezes por delatores de todos os lados, assumindo a presidência da República. Nesta atuada, o senador lamentou a dilapidação do Estado de Direito e a intimidação empreendida contra os cidadãos honestos. Mas agora tem uma ameaça muito maior: a nossa liberdade. Quem ousa criticar esse sistema é marcado, fortemente perseguido e intimidado. Hoje a gente tem, senhor presidente, algo que eu nunca vi. Eu, que tenho 50 anos de idade, vou fazer 51 no mês que vem. Eu nunca vi o brasileiro com medo de falar, com medo de se manifestar, a exemplo do que a gente fez tantas vezes, indo para as ruas desde 2013, sem jogar nada no chão, sem quebrar nada. As pessoas... Hoje você tem empreendedor que gera aí milhares de empregos, com sua rede social até hoje bloqueada. Sabe por quê? Porque ele pensa diferente de quem está no poder. Eu até discordo de algumas coisas dele, de algumas bandeiras que ele defende, mas ele tem o direito de se colocar. Conforme o parlamentar, brasileiros foram atraídos para uma arapuca no 8 de janeiro e sofreram restrições ilegais à sua liberdade. Hoje você tem no Brasil religioso como preso político. Você tinha até agora milhares de brasileiros que caíram numa arapuca, as imagens foram vazadas e mostraram que foi efeito boiada, Maria vai com as outras, que ficaram presos por 7 meses sem seus advogados terem acesso aos autos, sem o devido processo legal. Girão confrontou ainda a perda de segurança jurídica derivada de ações arbitrárias e tirânicas. E a gente está vendo esse vilipêndio no Brasil hoje de perseguição a críticos. Quando você pega, como eu falei, empreendedores, religiosos, presos políticos, brasileiros sem acesso aos autos, advogados sem poder ter o devido processo legal, está tudo invertido. O inquérito em que o mesmo que julga é o mesmo que acusa, que é a vítima. Não existe isso no nosso ordenamento jurídico. A segurança jurídica do Brasil foi para o espaço sideral. Ninguém entende nada porque uma pessoa manda no país inteiro. E não se ajoelhe, não. É esse o Brasil onde um manda em 200 e tantos milhões? Ademais, o mandatário salientou como Lula enganou parcela dos cristãos brasileiros nas eleições de 2022. A gente tentou alertar porque foi um estelionato eleitoral que aconteceu nesse último pleito. O brasileiro foi enganado. O cristão, quem é cristão no Brasil, foi enrolado por aquela carta que o Lula fez. Tudo ao contrário do que ele prometeu para os cristãos ali. Ou seja, não está nem aí.
A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos e jornais, parlamentares e influenciadores censurados. A Folha Política tem toda a sua receita, gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 25 meses de trabalho do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os 3 poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Senhor presidente, nós estamos num momento muito trevoso, muito sombrio da nossa nação. Pronunciamento há pouco do senador Exalci, mostrando o que está acontecendo na CPMI, né, que é um instrumento que o senhor sabe, o senhor está no parlamento há muitos anos, tanto na Câmara Federal como aqui, é um instrumento típico da oposição, que foi cooptado pelo governo Lula, é ditador vindo para lá e para cá. É agora, enquanto a gente está aqui batendo esse papo, o nosso chanceler está lá em Cuba, levando carta. É brasileiro, mas brasileiro por causa de droga, e o STF insistindo num julgamento sem pé e sem cabeça. É um país que tem o Deltan Dallagnol, um servidor público exemplar, que fez o seu papel junto com outras dezenas de servidores na Operação Lava Jato, agora sendo criminalizado. O seu mandato, eleito pelo povo do Paraná, uma votação absurda, jamais vista, na velocidade da luz, ele é cassado. Ou seja, é um recado muito claro, o sistema reagindo. Como aconteceu lá na Itália, na Operação Mãos Limpas, e você vendo alguém que foi condenado por corrupção em 3 instâncias, tendo o seu nome citado centenas de vezes por delatores de todos os lados, assumindo a presidência da República. Essa é a nossa nação hoje. Como é que o cidadão de bem fica vendo tudo isso? O cara que acorda cedo, que estuda, que trabalha para levar o pão para casa, que sonha no negócio. Esse Brasil era para estar no topo do mundo, se não fosse esse tipo de situação. No topo. Eu não tenho a menor dúvida. Ora, se com Petrobras, com Mensalão, Petrolão, tudo que aconteceu, esse país se sustentou, mas agora tem uma ameaça muito maior. A nossa liberdade. Quem ousa criticar esse sistema é marcado, fortemente perseguido, intimidado. Hoje a gente tem, senhor presidente, eu nunca vi isso, eu tenho 50 anos de idade, vou fazer 51 no mês que vem. Eu nunca vi o brasileiro com medo de falar.
com medo de se manifestar como a gente foi para as ruas tantas vezes desde 2013, sem jogar nada no chão, sem quebrar nada. As pessoas, hoje você tem empreendedor que gera aí milhares de empregos, que está com a rede social até hoje bloqueado. Sabe por quê? Porque ele pensa diferente de quem está no poder. Eu até discordo de algumas coisas dele, de algumas bandeiras que ele defende, mas ele tem o direito de colocar. Hoje você tem, senhor presidente, você tem hoje no Brasil religioso como preso político. Você tinha até agora milhares de brasileiros que caíram no Arapuca, que as imagens foram vazadas e mostraram que foi o efeito boiada. Maria vai com as outras, que ficaram presos por 7 meses, sem os seus advogados ter acesso aos autos, sem o devido processo legal. Que mensagem a gente vai passar para essa juventude que vem aqui visitar o Senado a todo instante, cada vez mais? Peço que as câmeras mostrem aqui a chegada de alunos que têm vindo visitar esse plenário, que nos traz muita alegria, muita esperança. Sejam bem-vindos. Eu tenho uma sobrinha, senhor presidente, que mora na verdade, não é sobrinha, é irmã, que mora em São Paulo. Minha mãe faleceu há mais de quase 20 anos. E meu pai teve outro relacionamento e tem. É até interessante isso. Que é uma irmã, 12 anos. Sabe o que ela disse? Eu contei isso aqui na sessão de debates sobre... Na última quinta-feira, que teve aqui, que a gente ouviu especialistas, pessoal das comunidades terapêuticas, casos de recuperação. Você sabe o que ela chegou para mim no almoço dos pais, que estava meu pai e tudo? Ela chegou para mim e disse assim, eu olhando essas crianças aqui, qual a idade de vocês? 12. Olha aí, mais ou menos 12 anos, olha a idade dela. Aí ela chegou, o nome dela é Costanza. Aí ela chegou e disse, irmão, a Maria já foi liberada? Já foi descriminalizada? Usou até esse termo. Eu fiquei assim, numa reação, sabe, sem reação. A gente não imagina que isso está no radar. Com que moral, senador Chico Rodrigues? O senhor tem quantos filhos, quantos netos? Já tem 3 filhos e 4 netos. Eu não tive a bênção de ter neto ainda. Daqui a pouco, qualquer momento eu posso ter. Já, meu filho tem 21, mais velho. Com que moral a gente vai chegar se o Brasil liberar a droga, por exemplo? Que esse é o objetivo. O poderio econômico é muito grande da turma que vende, que fatura bilhões de reais no mundo. Com que moral a gente vai chegar para dizer não consuma isso não. Isso faz mal, isso potencializa esquizofrenia, tira a criança da escola, as notas vão lá para baixo, separa pai de filho, mãe de filha. Com que moral nós vamos dizer para essas pessoas, para essas crianças? O presente do Brasil, não é o futuro, não é o presente do Brasil, que nós estamos aqui para servi-las. Cadê o pessoal que defende as crianças? E a gente está vendo esse vilipêndio no Brasil hoje de perseguição a críticos. Quando você pega, como eu falei, empreendedores, religiosos, presos políticos, brasileiros, sem acesso aos autos, advogados sem poder ter o devido processo legal. Está tudo invertido, um inquérito que o mesmo que julga é o mesmo que acusa, que é a vítima. Não existe isso no nosso ordenamento jurídico. A segurança jurídica do Brasil foi para o espaço sideral. Ninguém entende nada. Porque uma pessoa manda no país inteiro e não se ajoelhe, não. É esse o Brasil, onde um manda em 200 e tantos milhões? Porque os outros 10 ficam ali, naquele corporativismo. Não tem uma posição firme. Porque está errado, está contra a lei. Aí você vê jornalista, liberdade de expressão, blogueiros,
Jornalista, repito, jornalista com passaporte retido. Isso acontece na época do nazismo. Isso acontecia. Conta bancária congelada, jornalista. Crime de opinião. E sabe o que mais? O trabalho dele, as redes sociais. Derrubadas as redes sociais. Jornalista. Você acha que essa matraca não volta? Aí vem o TSE num voto escandaloso. Não, democracia a gente vê depois das eleições. Censurar agora pode. Dizer que o Lula é a favor, não pode. Dizer que é a favor de, não pode. Que é amigo de ditadura, Nicarágua, Venezuela, não pode. O que é que ele fez depois que assumiu? Tudo isso. E a gente fica com cara de quê? A gente tentou alertar, porque foi um estelionato eleitoral que aconteceu nesse último pleito. O brasileiro foi enganado. O cristão, quem é cristão no Brasil, foi enrolado por aquela carta que o Lula fez. Tudo ao contrário do que ele prometeu para os cristãos ali. Ou seja, tá nem aí. O governo Lula respeita esse parlamento. Para encerrar, lhe agradecendo pela benevolência, o governo Lula respeita esse parlamento. Se uma CPMI que envolve deputados e senadores, a gente aprova as imagens para saber o nível de omissão do governo Lula na quebradeira, que podia ter sido evitada. Estava lá a Força de Segurança Nacional. As imagens não são remetidas. Fica por isso mesmo. Aí ele manda depois um picolé, um pirulito. Ah, vou te mandar 2 câmeras, tendo lá dezenas de câmeras. Isso é um desrespeito ao parlamento, eles não estão nem aí. Mas ou a gente aprende pelo amor, ou aprende pela dor. E esse aprendizado vai ser redentor para o Brasil, com a graça de Deus, senhor presidente. Muito obrigado pela oportunidade. Se o senhor me permitir mais um minutinho, eu quero só dizendo, e a verdade tem que ser entregue para a população, que tem parlamentar hoje, tanto no Senado Federal, como na Câmara dos Deputados, que está, sabe com o quê? Com a rede social, a rede Instagram, Facebook, YouTube, o que mais que eu esqueci? TikTok? Essas coisas estão bloqueados. Parlamentar que foi eleito pelo povo. Quem tirou isso? Quem não foi eleito pelo povo, quem não tem um voto sequer, é maior do que o desejo da população. Esse é o Brasil que a gente tem. Não existe, senhor presidente, independência entre os poderes hoje. Não existe. Um poder está esmagando os outros poderes. Eu vou dar o nome aos bois. Você tem um deputado na Câmara, que é o Otônio de Paula, que está com as redes há 2 anos. 2 anos ele está com as redes sociais, que é uma extensão do mandato para ele se comunicar com o eleitor também. Ora, se ele errou, se ele falou alguma coisa de um ministro, não tem como provar e tudo, que ele pague por isso. Tem na lei, é previsto na lei do Brasil, difamação, calúnia. Mas tirar numa canetada, num inquérito ilegal, as redes sociais de um parlamentar. E tem outro que também foi até pior, o senador Marcos Duval. Além de tirarem as redes sociais dele, invadiram o gabinete aqui no Senado Federal dele. Não precisa eu falar mais nada. Deus abençoe essa nação. Muita paz. Obrigado, queridos.